A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671-1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o Jornal da Manhã entra no ar com os principais destaques sobre Paracatu, Minas Gerais e Brasil. Comece bem o seu dia aqui juntinho com a gente. Olá, bom dia. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a desigualdade ainda marca os indicadores sociais das mulheres. Estes números analisam as condições de vida das brasileiras a partir de indicadores propostos pelas Nações Unidas. Quando o assunto é trabalho, as mulheres que estão no mercado formal dedicam 73% mais horas do que os homens aos afazeres domésticos. A proporção de ocupados trabalhando até 30 horas semanais mostra um percentual mais elevado de mulheres, 28,2% contra 14,1% dos homens. Em relação aos salários, as mulheres seguem recebendo, em média, cerca de 3/4 do que os homens recebem. Quanto ao acesso e uso de novas tecnologias, importante para a análise do grau de autonomia da mulher, as que possuem telefone celular no Brasil representam 78,2%, índice levemente superior ao dos homens, que é de 75,9%. E um dado ainda triste, somente 7,9% dos municípios brasileiros contam com delegacia especializada no atendimento à mulher. O assédio e a violência ainda são os principais problemas enfrentados pelas brasileiras. O abuso se manifesta de diversas formas e acontece em casa, nas ruas e no trabalho. Uma realidade que, para ser combatida, precisa ser evidenciada. A sociedade não pode se calar. Já vivenciei situações péssimas, na verdade, mais de uma. Um senhor, já era uma pessoa de idade, ele entrou dentro do coletivo e ele ficou encostando em mim de um modo muito, como que eu vou dizer? Foi muito esquisito, foi muito chato a situação. Já deixei de usar short por causa disso. Por tentar sentar no ônibus um sábado, você está indo para uma feira e vem um cara tentando te assediar. Isso é muito ruim, né? A gente se sente sem segurança. Abordagem mesmo, física, e ter que outras pessoas intervirem, e mais sutis também, né? De olhares que os homens já têm isso muito naturalizado e não percebem como que isso pode incomodar, né? Você se sentir invadida por um olhar assim na rua. Conte até 2. Pronto. Neste tempo, pelo menos mais uma mulher sofreu assédio sexual no Brasil. Dados de um levantamento feito pelo Instituto Maria da Penha, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Datafolha, revelam que a cada 1,4 segundos, uma mulher tem que encarar uma situação de constrangimento sexual. Cantadas na rua, olhares insistentes, comentários sobre a aparência, perseguições, chantagens, uso da força para tocar em uma mulher. Em comum, eles têm o fato de serem comportamentos não solicitados pelas mulheres e que as fazem sentir desconforto
e medo. Realidade no transporte público, na rua, em casa, no trabalho. Mais do que um flerte inocente, tudo isso é assédio. A advogada explica que existem leis para punir grande parte dos comportamentos de assédio. Em primeiro lugar, devem ser buscados delegacias especializadas em se tratando, por exemplo, de violência contra a mulher, para que ela denuncie e sejam apurados mediante inquérito policial e depois representação junto ao Ministério Público da prática ocorrida. De acordo com a advogada, no ambiente de trabalho, a situação é tão comum que existe uma legislação própria para punir os casos. Desde 2001, o assédio sexual é crime. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais da metade das mulheres já passaram por essa situação. O crime de assédio sexual é um crime que se passa em razão de um desnível de hierarquia, em razão do emprego ou da função. Isso não significa que em outros espaços não pode ocorrer violações à liberdade sexual das pessoas. Não é a consciência da mulher que tem que ser mudada, né? É a consciência do homem, é ele que tem que ter noção do que ele está fazendo, que isso é falta de respeito. Eu acho que tem que expor, porque se a pessoa não tem vergonha de te assediar em público, então ela também não tem que passar vergonha em público para ver que é constrangedor o que ela faz. Um relatório publicado pelas Nações Unidas mostra que o próprio lar é o lugar mais perigoso para as mulheres. A cada hora, 6 mulheres morrem vítima de feminicídio causado pelo marido, ex-companheiro ou um familiar. Essas pessoas que se tornam algoz e elas ameaçam aqueles que estão ali convivendo dentro de casa, são pessoas que têm um comportamento de ciúmes alterado e aquele sentimento de posse. E essas pessoas que se tornaram agressores, elas não conseguem lidar muito bem com essa emoção e com esse sentimento. Frente a isso, desencadeia ali esse processo de agressão. O continente americano está entre os que apresentam maior risco de ocorrer o feminicídio. De acordo com a ONU, na África, a média de 3,1 assassinatos a cada 100 mil mulheres. Na América, o índice é de 1,6. O continente mais seguro é a Europa, com 0,7 vítima de feminicídio por 100 mil mulheres. As vítimas não são culpadas pela violência sofrida, mas poderiam sim evitá-las. Começou a maltratar você com palavras de baixo calão, de desprezo, ali você já tem que ficar muito perceptivo. A mulher, ela sabe muito bem quando ela é maltratada e ela torna essa relação muitas vezes permissiva. E ela precisa de estar atenta a esses tipos de comportamentos, porque o homem, ele dá sinal. Não só o homem, todos nós, o corpo, ele dá sinal. E os comportamentos, eles revelam por si só. Sejam encorajadas a denunciar, porque esse é o melhor caminho para que a sua situação chegue e encontre uma solução saudável. Triste realidade, né? O Jornal da Manhã vai para o intervalo e já está de volta, destacando o Dia Internacional da Mulher. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Cheque e limpe mensalmente as calhas e canos expostos. Remova e limpe regularmente o reservatório de água atrás da sua geladeira. Mantenha tonéis, barris e sua caixa d'água sempre muito bem fechados. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Juliana Modas. Moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. Lojas Avenida. Ofertas imperdíveis com vantagens no nosso cartão Clube Mais. Lojas Avenida. Confecção, calçados e cama, mesa e banho. Avenida Olegário Maciel 810. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Estamos de volta com o Jornal da Manhã e, apesar de maioria no eleitorado, as mulheres são minoria na política, mesmo tendo 30% na cota de candidatura de cada partido. Mas por que nós, mulheres, não chegamos ao poder? Vamos ouvir quem entende do assunto e quem já comandou até um ministério. Elas são maioria, representam 52,5% do eleitorado, mas nos espaços de poder são poucas. Isso tem muita relação com o machismo institucional dos partidos políticos, que acabam dando mais destaque para as candidaturas de homens do que para as candidaturas de mulheres, que acabam aparecendo menos. A distorção é histórica. As mulheres começaram a participar da vida pública muito depois dos homens. Só em 1946 o voto feminino passou a ser obrigatório. Hoje em dia, a legislação eleitoral prevê que os partidos devem ter no mínimo 30% de candidatas mulheres. Esse sistema de cotas trouxe avanços, mas ainda tem falhas. Os candidatos e as candidatas, eles e elas têm que lutar por si próprios para conseguir financiamento, para conseguir visibilidade, e isso faz com que as mulheres que têm menor patrimônio, menor reconhecimento, menores redes, simplesmente não tenham os recursos materiais e os recursos culturais, o capital político, o capital cultural e o capital financeiro para conseguirem terem a mesma visibilidade que os homens. Então acaba que as nossas cotas simplesmente não funcionam. Adriana é uma das fundadoras do coletivo Vote Nelas, uma articulação para dar visibilidade às candidatas. Este ano serão 8.300 mulheres concorrendo nas eleições. Nós queremos mais mulheres na política. Como? Vamos achar candidatas e no legislativo. Por quê? É onde as leis são feitas e aprovadas e apresentadas, né? Vamos procurar candidatas. Aí já foi o começo da dificuldade, que assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, encontramos facilmente. No Centro-Oeste foi muito difícil mesmo. Nilma é ex-ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, pasta que existiu durante o governo de Dilma Rousseff. Na opinião da educadora, que hoje é professora da UFMG, mesmo depois de eleitas, as mulheres enfrentam dificuldades. A gente enfrenta os desafios, primeiro, de consolidar, né, esse espaço de luta das mulheres, de consolidar pautas que sejam pautas das mulheres, pautas feministas e pautas de direitos das mulheres de uma maneira mais ampla.
nos relacionarmos com esses lugares de poder que são machistas, são patriarcais, eles são brancos, eles são héteros, né? Então, nos relacionar e aprender a mudar essas estruturas por dentro é um grande desafio, um grande aprendizado. Mas a pesquisadora é otimista e afirma que também é importante valorizar o que já foi conquistado. Se nós olharmos o passado, né, a história, nós podemos dizer que nós já demos passos muito largos, né, e nós estamos chegando em alguns lugares impensáveis, talvez, há 20 anos atrás, nessa estrutura de poder que a gente tem no país. E o nosso assunto agora é saúde. Nos períodos chuvosos, a reprodução do mosquito Aedes aegypti se intensifica. Isso porque o número de locais favoráveis à criação de focos aumenta. Aprenda agora como combater o mosquito nestes períodos com medidas simples de prevenção. Destaque do Saúde em Foco de hoje. Juntamente com o início da quaresma, foi lançada a Campanha da Fraternidade 2019. O tema deste ano é Fraternidade e Políticas Públicas. A folia, penitência e consciência política. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma e o arcebispo de Belo Horizonte escolheu a igreja Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, na Lagoinha, para lançar a Campanha da Fraternidade de 2019. O tema fala de políticas públicas. A fé cristã exige o compromisso com a vida e com os mais pobres. Durante o sermão, o arcebispo ligou a campanha da fraternidade a ações políticas que evitem tragédias como a de Brumadinho. Não fazemos como partido político, não fazemos como ONGs, mas fazemos como igreja, iluminando o Evangelho de Jesus, o caminho da vida, para que nós possamos, sobretudo, priorizar os mais pobres, os sofredores. Políticas públicas somos nós procurando, como cidadãos e cidadãs, cumprir a tarefa de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Políticos estiveram presentes na cerimônia, reforçando que a campanha da fraternidade tem a intenção de influenciar nos gabinetes. Nessa etapa em que os brasileiros estão tão decepcionados com a política, há que se compreender a importância da política pública na vida de cada cidadão, porque elas impactam diretamente no modo de vida de todo brasileiro. Então, essa percepção de que não existe sociedade sem política pública e de que é necessário, de fato, uma maior participação e um maior discernimento para que as políticas que sempre existirão na sociedade possam ser benéficas à população e não envergonhá-la. O momento mais esperado pelos fiéis foi o recebimento das cinzas. O material vem da queima dos galhos usados no Domingo de Ramos do ano anterior. Hoje começa um período importante para a Igreja Católica, que guarda muita simbologia nas cerimônias. As cinzas colocadas sobre os fiéis simbolizam a fragilidade do ser humano, e é por isso que é necessário praticar a humildade. Além das cinzas, a quaresma é marcada pela cor roxa, que simboliza o luto pela morte de Cristo, lembrada daqui a 40 dias. Os santos cobertos é um costume antigo seguido em algumas igrejas. A partir de hoje, os fiéis são convidados a mudar atitudes. Eu acho que esse é um momento de resguardo, né, da pessoa se guardar
e ficar mais quietinha e mais em paz com todo mundo, pensar mais na vida. O jejum a gente faz quase que forçadamente, mais da caridade, muito amor, muita compreensão. Então a quaresma tem que ser isso. A procura por atividades aquáticas nos últimos anos tem crescido. Os movimentos dentro da água podem trazer inúmeros benefícios. A procura por uma vida saudável está cada vez mais em evidência e as academias e clubes estão cada vez mais lotados. Nos últimos anos, modalidades esportivas aquáticas estão sendo muito procuradas. As atividades aquáticas, elas têm muito benefício em relação à saúde, para crianças, para jovens, para adultos, para idosos, né? E aqui, principalmente a hidroginástica, que tem uma aderência muito grande do idoso, que a hidroginástica, a atividade aquática de maneira geral, ela tira o impacto, né? Aquele impacto que para o idoso pode ser lesivo, né? Uma vez que as articulações já estão degeneradas com o tempo de uso, as articulações, os ossos já estão mais fragilizados, então as atividades aquáticas, elas minimizam esse impacto, né? Suavizam o impacto, de forma a proteger mais as pessoas contra algum tipo de lesão advindas desses choques que acontecem em atividades terrestres. A importância das atividades virou tese do doutorado de Gilson Caixeta, pois os benefícios são muitos, como, por exemplo, a possibilidade de realizar movimentos sem causar impactos às articulações e tendões, tendência à elevação da autoestima e também fortalecimento nas relações interpessoais. As atividades aquáticas, como as atividades de uma maneira geral, mas elas melhoram muito o sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, pela própria dinâmica, né, exigência corporal orgânica geral, né, ativa muito circulação, coração, pulmão, então melhora muito esses sistemas, mas também melhora a força. As atividades aquáticas, né, que foi inclusive objeto de estudo da minha pesquisa de doutorado, ela demonstrou melhorar muito também o humor, a alegria, a satisfação das pessoas, o sono, né? Então são fatores que é relevante. Magno, há 6 meses, começou a praticar corrida aquática. Ele é a prova de todas as vantagens da prática. Para ele, a maior vantagem foi sair do sedentarismo. Além de ter saído do sedentarismo, a força física, preocupar mais com a saúde e me deu disposição para poder fazer caminhada, andar de bicicleta, embora ainda meio que de vez em quando, mas já tô engateando. Dona Blantina sempre gostou de praticar exercícios. Ela faz hidroginástica há mais de 10 anos e durante esse tempo o que mais aumentou foi a qualidade de vida e a vontade de viver. Hoje eu vivo ser mais satisfeita, alegre, vontade de participar das coisas, né? Realmente as atividades aquáticas trazem bastantes benefícios, mas para que você possa estar assim como essas pessoas dentro das piscinas, buscando uma vida melhor e ainda mais saudável, é preciso antes passar por um médico e assim saber qual exercício será o recomendado. O primeiro cuidado, na verdade, antes de praticar qualquer tipo de atividade física, né, de exercício físico, seria fazer uma consulta médica para saber se a pessoa está apta. É o primeiro passo, né? O segundo passo seria procurar um profissional de educação física, né, para prescrever esse exercício físico, esse treinamento que a pessoa vai ter, porque vai calcular o volume, vai calcular a intensidade de acordo com a capacidade de cada um. Então essa avaliação física que o profissional de educação física faz, né, é de extrema importância para os cuidados, para prescrever uma atividade na intensidade e no volume adequado para cada pessoa individualmente. É coisa boa, que todo mundo deveria fazer, as pessoas, principalmente as pessoas de terceira idade, né? É uma coisa que é bom para a saúde, é bom para o bem-estar da gente e a gente sente mais assim, alguém. Nós vamos para mais um intervalo. Em 3 minutinhos, o Jornal da Manhã está de volta com mais informações para você. Continue ligado.
Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Juliana Modas. Moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. Lojas Avenida. Ofertas imperdíveis com vantagens no nosso cartão Clube Mais. Lojas Avenida. Confecção, calçados e cama, mesa e banho. Avenida Olegário Maciel 810. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Encha de areia até a borda os pratinhos das plantas. Atenda e auxilie as equipes de vigilância em saúde do município em seu imóvel. Coloque pelo menos uma colher de água sanitária nos ralos externos de sua residência. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. O nosso assunto agora é cultura. Uma escritora paracatuense do noroeste do estado teve um conto publicado no Amazon e foi destaque em um concurso internacional. A leitura é um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano. Além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. Devemos valorizar nossos escritores que contribuem para a criatividade, cultura e conhecimento de todos. Ana Souza é escritora paracatuense, já teve aprovação em 3 coleções de contos, dos quais 2 livros foram lançados. Ana também recentemente teve um conto publicado no site da Amazon e foi destaque num concurso internacional de conto e poesia. Ana, seja bem-vinda. Primeiramente, eu gostaria de saber de onde surgiu o seu interesse pelos contos, pela poesia. Então, eu gosto de ler desde a adolescência, né? Então, eu escrevia alguns versos quando eu era adolescente, mas acabou que eu tive mais, assim, vi mais aptidão mesmo para escrever prosa, né? Então, os contos são uma porta de entrada para muitos escritores, né? Que como é uma narrativa mais curta, às vezes dá para escrever mais rapidamente, dá para escrever vários também. Então, foi um caminho assim que eu fui seguindo. E depois também comecei a escrever alguns romances, né, narrativas mais longas, mas os contos geralmente são uma boa porta de entrada para quem quer começar a escrever e quer ir treinando. E a sua formação profissional é bem
diferente, né? Isso, bem diferente. Eu sou engenheira de telecomunicações, me formei aqui em Paracatu mesmo, mas hoje em dia eu trabalho como revisora de textos, que é diretamente ligado aos livros, né? Revisão de texto no geral e como escritora também, né? Você acha que a sua formação te ajudou, ou o trabalho que você fez a parte dela, te ajudou na profissão de escritora? Eu acho que o estudo no geral ajuda a gente como escritor, né? Acredito que sim, apesar de ser uma área totalmente diversa né? Porque por ser exatas, né? A gente trabalha mais com humanas, com letras e escrita, mas eu acredito que a educação no geral me ajudou muito para ser escritora, né? Como você começou sua carreira, assim, que você decidiu mesmo que você queria ser escritora? Então, eu já tinha um livro escrito e eu fiquei muito tempo sem escrever nada. Fiquei anos, assim, sem ter inspiração para nada, para escrever nada. Mas aí, a partir do ano passado mesmo, que eu decidi que eu queria levar mais a sério, que eu queria estudar mais aprofundado, né, para ser escritora, porque a gente tem alguns cursos aqui no Brasil, não são muitos, mas a gente tem. Então, eu quis começar a fazer alguns cursos para levar mais a sério, para ser mais profissional mesmo, e acabei com isso aí. A gente meio que aprende a ter ideias sempre, então a gente vai treinando nossa mente para se inspirar no dia a dia e para pesquisar também. Então foi a partir do ano passado, com esses cursos que me ajudaram muito, e com a prática, né, sempre treinando, sempre escrevendo, praticamente, não escrevo todos os dias, mas quase todo dia eu escrevo, e a gente acaba escrevendo para produzir conteúdo na internet também, então é um outro exercício de escrita, né? Nos fala sobre o conto que foi publicado no site da Amazon e qual a importância dele para sua carreira. Então, o conto é o Caporanga, que ele tá só digital, né? Foi lançado digital. Eu tive essa ideia desse conto porque eu gosto muito de folclore, eu tenho me ligado muito ao assunto de tribos indígenas, que é relacionado ao folclore. Então eu tive essa ideia um dia e fui formando ela, né, escrevendo, e esse conto ele já é muito importante para mim, porque me deu muita oportunidade até de estar aqui hoje, né, falando um pouco sobre ele, sobre livros, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, e foi muito bom. E é uma narrativa mais curtinha, mas que ela tem um seu certo poder também, né? Teve um conto que me deixou curiosa, porque ele cita Paracatu. É um conto de terror, né, chamado Monstros em Paracatu. Você pode falar um pouco sobre ele? Posso. Então, eu tinha essa ideia de escrever um conto aqui em Paracatu. Eu já estava mais ou menos com uma ideia. Teve um dia que eu passei ali na Rua Goiás, tem aquele prédio que está há muito tempo que ele está meio abandonado, assim, né, quase na esquina, e eu tive uma ideia de uma pessoa descendo a rua ali e dando de cara com um monstro, algum monstro assim. E aí eu fiquei com essa ideia há muito tempo atrás já, e surgiu essa oportunidade de escrever um conto de terror sobrenatural, né, e para mandar para uma coletânea. E eu falei, vou escrever esse conto com essa ideia que eu tive. Fui montando a ideia e falei, vou deixar aqui em Paracatu mesmo, vai ser interessante para quem, né, caso alguém leia, já vai se identificar a pessoa descendo ali, dando de cara com o monstro ali no centro de Paracatu. Você escreve sobre vários temas, né? Sim, eu acabo escrevendo sobre vários temas. Tenho gostado mais de escrever terror, que era uma coisa até que antigamente eu tinha medo, muito medo de coisas de terror, mas hoje em dia estou gostando muito de escrever terror, e é um gênero que está crescendo muito. Antes tinha muito preconceito com terror, até por causa de filmes, que alguns filmes, né, deixaram a desejar, então na literatura também teve uma coisa assim, um certo preconceito, mas agora é um gênero que está crescendo muito, tem muitos leitores interessados e tem muitos concursos para conto de terror. Quem quiser conhecer seu trabalho, como pode entrar em contato? Então, eu estou sempre no Facebook e no Instagram, né? É Ana Souza Escritora, se você procurar lá no Instagram, tudo junto, né? Ana Souza Escritora, Souza com Z. Nas duas redes sociais
Meu nome é esse lá. Ana, para quem gosta de leitura e de escrever, qual dica que você dá para começar? Então, uma dica que eu dou é realmente, se a pessoa quiser ler contos, eu acho que conto também, além de ser uma boa porta de entrada para quem quer começar a escrever, para quem quer começar a ler, para ir pegando costume, porque é um hábito, né? É um hábito que a gente vai adquirindo. E tem muito conto na Amazon, tem muita coisa gratuita, muita obra gratuita lá. E tem muito conto também muito interessante de autores nacionais, que são baratinhos, então você vai pagar pouquinho, vai ter uma leitura prazerosa, ou então você vai ter uma leitura que vai te dar medo se você for ler terror, mas tem de vários gêneros lá. E também, claro, biblioteca pública, a biblioteca daqui tem um acervo muito grande, já vivia lá quando eu era adolescente, pegava muito livro lá. E eu acho que, né, tem muita opção aí. Se você não puder comprar, você pode ir na biblioteca. Se você quiser pagar um preço mais reduzido, tem a Amazon, tem muita opção de e-book e de livro impresso também, mais baratinho, e contos e romances, né? Ana, quantos livros você leu em 2017 e 2018? Olha, em 2017 foi quase 100. E em 2018 foi o que eu mais li, porque eu li muito conto, então eu conheci muita obra nacional, então eu li quase 200 livros. Então foi bastante coisa e conheci muita coisa legal. E quais são os seus planos para o futuro? Você pretende continuar escrevendo? Já está querendo lançar outro livro? Então, eu tenho vários livros que eu já escrevi, né? Eles estão precisando só de umas revisões para dar uma melhoradinha e tal, para ser lançados. E tem alguns contos também que eu pretendo lançar na Amazon. Estou planejando lançar um já mês que vem. Mês que vem não, esse mês, né? E um outro mês que vem a gente vai lançando aí, jogando aí para a galera ler. Vamos deixar uma mensagem para o pessoal de casa como incentivo à leitura. Então, eu acho que a leitura, ela, além dela ser uma coisa divertida, um hábito divertido, ela faz a gente aprender muito. É muito bom e você aprende tanto mais a língua portuguesa, quanto você adquire conhecimento cultural. Eu acho que é um hábito que deveria ser mais difundido nas escolas e na sociedade no geral, né? Os livros já me ajudaram muito em momentos ruins que eu estava. Eu li uma história que ela me animou, então, assim, eu sou fã, né? Sou até suspeita para falar, mas eu sou muito fã mesmo de livros. Eu acho que é uma cultura que deveria ser mais valorizada, que é muito bom mesmo. Ana, a TV Minas Brasil agradece a sua entrevista. Esperamos estar incentivando a cultura e o conhecimento de todos. Gado de melhor qualidade é sinônimo de maior produtividade e, consequentemente, mais renda para o produtor. Por isso, o governo de Minas desenvolve, desde 2006, o Progenética. O programa facilita o acesso de pecuaristas ao gado de genética superior. E este é o tema do Giro Rural de hoje. Progenética, sigla, né, de Programa de Melhoria Genética do Rebanho Bovino de Minas Gerais. Então, o Progenética se propõe a transferência de uma genética superior para o rebanho bovino comercial. O Progenética ele teve início em setembro de 2006. A partir de 2017, o Progenética está sendo levado para outros estados do Brasil. Nós sempre tivemos, né, a produção comercial de touros melhorados, né, touros registrados, né. O Progenética é uma forma de organizar essa venda, né. É uma política pública, inclusive do governo do estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Agricultura, e que mobiliza toda a atenção do estado para a realização de leilões ou feiras para a venda de touros. Genética é um dos componentes importantes na produção da pecuária bovina. Além da genética, você tem alimentação através de pasto, a parte sanitária, a parte de gerência e a parte de manejo. A exigência do mercado ela é muito clara. Você tem que produzir com qualidade para que você possa estar atendendo o mercado em condições satisfatórias. O mercado é muito exigente
em termos de qualidade e em termos de preço. E a genética é um componente importante para isso. Em Minas Gerais, nós temos um rebanho aproximado de 24,5 milhões de cabeças e 360 mil criadores, utilizando 340 mil touros. É um rebanho bem expressivo. Na parte das fêmeas, ele envolve cerca de 11 milhões de matrizes, que nós chamamos, entre vacas e novilhas em idade de reprodução. Produz-se anualmente 9,5 bilhões de litros de leite e cerca de 1 milhão de toneladas de carne bovina. É uma economia forte. E dentro dessa economia forte, a genética é fundamental. O Progenética é um esforço que se está fazendo de associações de criadores organizados, de poder público através da Secretaria da Agricultura, na execução da Emater, de levar uma genética melhorada para esse grande rebanho do estado de Minas Gerais. O que nós procuramos vender aqui são sempre touros que vão colaborar, que vão produzir animais acima da média dos animais já produzidos na região. E a gente sempre orienta o criador para estar sempre atento em buscar touros que tenham boa fertilidade, observando aí a circunferência escrotal, isso é muito importante, uma característica muito importante, observando o comprimento das costelas em relação ao comprimento de membros, porque isso determina precocidade de acabamento, é muito importante, e a evidência de musculatura. O gado de corte, o touro de corte é para produzir músculo, músculo é carne, e a gente quer que os animais sejam produtores de carne. O melhoramento genético é responsabilidade da associação da raça. Zebu, ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Ela tem um programa de melhoramento genético de zebuínos, chamado PMGZ. É um programa que estabelece regras para se fazer o melhoramento genético das raças zebuínas de animais de elite. Bom, então você tem os criadores de rebanho elite, que são os produtores da genética, que essa genética vai ser oferecida ao rebanho comercial através do touro. Poderia ser através de inseminação artificial? Sim, mas no Progenética a ênfase que é dada é através do touro. Então, o melhoramento genético é responsabilidade da associação. A melhoria genética é o uso de um touro melhorado geneticamente no rebanho comercial. Esse touro, ele traz na sua carga genética um potencial para imprimir melhoria genética no rebanho comercial, seja na produção de carne ou seja na produção de leite. O Progenética, então, ele tem dois elos importantes. Você tem quem produz a genética, que são os produtores chamados de rebanhos de elite, que são associados a uma associação de criadores, por exemplo, o Zebu, nós temos a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, conhecida pela ABCZ. A Girolando, nós temos os criadores de Girolando. Então você tem a ponta vendedora muito bem organizada. O grande desafio que se tem é mobilizar a ponta compradora. Para nós termos uma ideia, no estado de Minas Gerais, nós temos cerca de 360 mil pecuaristas que trabalham com gado bovino. Desses 360 mil, apenas 10% usam genética melhor. Então nós temos um potencial de trabalhar 90% dos criadores para usar essa genética. Trabalhar a ponta compradora é a grande função dos órgãos de extensão rural, não só da Emater, mas dos órgãos de fomento de uma maneira geral. Mobilização da ponta compradora. O Jornal da Manhã desta sexta-feira fica por aqui. Um dia abençoado e produtivo a todos. Aproveite bem o seu fim de semana, o seu descanso, a companhia da sua família. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária.